noite, belas. Mais uma segunda, nós aqui com vocês. E com muito prazer. Com muito prazer, para a gente começar a nossa semana de novo, com todo o prazer que a gente merece. Hoje temos uma convidada especial. Vejam que nós estamos de lilás. Isso é lilás. Eu não tinha identificado, ela me ajuda. A Lei estava com um pouquinho de dificuldade na identificação da cor. Eu fiz um diagnóstico de oftalmo hoje, eu vou procurar. Mas estamos de lilás, por quê? Porque em agosto temos a campanha do Agosto Lilás, que é uma campanha de conscientização contra a violência contra a mulher, né? De combate à violência contra a mulher. E para isso nós temos uma convidada muito especial, que é a Maísa Anodari, ela que é advogada, professora, palestrante e tem um trabalho muito forte, muito lindo nessa frente. Obrigada meninas, boa noite para quem nos acompanha, prazer estar aqui com vocês, fiquei muito feliz, uma honra. Que bom. Maísa, mostra pra gente, fala um pouquinho de você, né, com o que você trabalha, quanto tempo que você está nessa área. Vamos lá então. Vou começar falando da minha indignação para daí justificar o motivo pelo qual eu trabalho com dados tão tristes. Então, comecei a cursar Direito e lá na faculdade eu via muitos casos de violência que eram tratados assim como se fosse uma inscrição no Serasa indevida, sabe? Como se fosse um problema leve para aquelas mulheres e eu ficava muito indignada com isso. E não era uma questão de falta de conhecimento legal mesmo, de estruturação do próprio poder judiciário. Quando eu comecei o estágio, a gente não tinha nem a Lei Maria da Penha ainda, né? Então, a violência contra as mulheres ela era tratada pela própria legislação como qualquer outro tipo de crime, como qualquer outro tipo de problema que é resolvido na justiça. Isso me incomodava bastante. E aí, ao longo da faculdade, quando eu estava no 3º ano da faculdade, veio a Lei Maria da Penha, né? Com base na história da Maria da Penha, que ninguém pensa que o Brasil tem a Lei Maria da Penha porque o Brasil passou vergonha, né? Nós fomos condenados aí em âmbito internacional a fazer alguma coisa por conta da forma como o processo da Maria da Penha foi tratado. O marido dela tentou matar ela primeiro com tiro, depois com choque. E aí ela escreveu um livro, Sobrevivi, Posso Contar. Quantas não sobrevivem, né? Para contar. E aí começou uma movimentação de órgãos da América Latina, muitos movimentos feministas ajudando a dar visibilidade para isso. E o Brasil foi condenado a fazer alguma coisa. Mas o meu start para estudar esse assunto, meninas, foi quando numa aula na faculdade, o professor começou a tirar sarro da Lei Maria da Penha, falando que era um absurdo, que era desnecessário, que a lei tinha que tratar todo mundo igual, por que tinha que ter uma lei que protegia mais as mulheres. Eu pensava, gente, não é possível, porque quando é o professor que fala, a princípio ele é a nossa referência, né? A gente, formador de opinião, né? Eu falei, não é possível. Eu sempre fui a chatinha, inquieta, aquela sarninha do fundo que pergunta um monte de coisa. E aí eu comecei a estudar o assunto. Então, quando eu terminei a faculdade, eu fui fazer mestrado em Ciências Sociais. Eu não quis fazer mestrado no Direito, por quê? Porque o Direito mesmo ainda tinha uma visão muito fechada sobre isso. E aí eu fui estudar Antropologia, Sociologia, que são as ciências que explicam de uma maneira coletiva como é que a sociedade funciona. E eu comecei a compreender algumas coisas. A partir daí, eu fiz um estudo sobre casos de mulheres que foram mortas em Toledo. A maioria delas com faca, porque os crimes dentro de casa, eles não acontecem, a maioria com tiro, a maioria com faca. É o que tem na hora, né? É o que tem na hora, mas sabe o que chama atenção, Leise? São crimes de ódio, porque não é uma facada, são 15, 20. Nossa. Você já foi médica legista, né? Sabe muito bem como isso funciona. Então fica evidente que é crime de ódio mesmo. E aí eu comecei a estudar para começar a compreender por que isso acontecia. E nós criamos um grupo de estudos lá na PUC chamado GVIGE, que é Grupo de Estudos sobre Violências de Gênero, e nós começamos a estudar, né, esse tipo de crime em específico, atender muitas mulheres. Então, eu sou advogada também, há muitos anos atendo, faço divórcios, quase que semanalmente eu escuto das minhas clientes que elas sofreram algum tipo de violência, sabe? Então, eu comecei a fazer trabalhos de conscientização, porque eu acho que a advocacia bem trabalhada, ela só faz sentido quando vai para fora da porta do escritório. Eu não posso querer ser advogada só para querer ganhar dinheiro. O dinheiro é legal, tenho 2 filhos para criar, preciso, né? Claro, é necessário. Mas eu tenho que fazer alguma coisa de útil com a minha profissão, tal como vocês estão fazendo aqui, né? E aí eu comecei a trabalhar com palestras e tal. Então, é muito gratificante saber que a gente está tendo espaço cada vez
maior em vários segmentos, né? Claro que aqui somos 3 mulheres falando sobre nós, mas a gente vê muitos outros espaços sendo abertos, né? Inclusive pelo poder público para discutir isso. Então a gente tem esperança que as coisas melhorem. Pelo menos um pouco, né? Mas se cada um escutar um pouquinho, né? São 1.000, 5.000, 12.000 Vai que indo, escutar, né? vai ter que ser assim. Não adianta você falar assim, já que a gente é só um pouquinho e não fazer nada. Não, né? A gente Né? Vamos fazer alguma coisa. Repassando uma informação de qualidade, né? Até a orientação, como chegar em tal lugar, como não chegar, né? Eu Essa acho que já é questão válido. da conscientização sobre a violência, né, Maísa? Porque as pessoas, elas ainda têm a visão de que violência é agressão física. Né? Então, a gente escuta... É bater, né? Muito. Não, mas ele nem me bateu. Né? Não, mas não me machucou. Não, mas não empurrou. Ele estava bêbado, empurrou, né? A justificativa da violência, né? E aí, Maísa, conta pra gente, né? Existem 5 tipos de violência contra a mulher. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. A física, todo mundo já sabe o que é. Um empurrão é uma violência física. Não é só um empurrãozinho, né? Né? O tapa pro chão de cabelo. Mas assim, tapa. é triste porque se ela chegar no IML, só é considerado se fizer marca, né? Sim, entendeu? Para ser uma lesão corporal, de fato, precisa... Entendeu? Né? Para ser para constituição da lesão corporal, eu tenho que ver se tem marca. E o IML, na maioria dos lugares, não tem. E quando tem, ela vai na segunda-feira. Sim. E ela foi agredida na quinta. Até ela conseguir chegar para eu ver a lesão, já acabou a lesão. E principalmente, é pior ainda quando a gente fala de estupro, né, Leise? Estupro é porque muito essa mulher pior. é estuprada, daí ela toma banho porque ela morre de nojo, não dá pra julgar ela, né? Imagina, né? E aí é difícil coleta de prova. E na verdade, o estupro, quem julga é o médico legista, né? Porque você dá a resposta. Houve, taranã, não houve, sim ou não, acabou. Você não pode justificar assim. E se ela já tinha o ímen perfurado? Daí não é estupro. Hoje a gente tem inúmeras outras condutas, né? Acho que vamos por partes aqui para esclarecer. Então, acho que a gente pode começar falando da violência sexual, né? Então, a violência sexual, a gente tem um mito, assim, no imaginário coletivo, não sei se isso passa na cabeça de vocês, mas às vezes quando eu falo lá na PUC, fala assim, descreva para mim a cena do estupro. Daí a pessoa pensa que é aquela senhorinha que tá no meio da rua de noite. Escura, sem luz. E aí ela é arrastada por meio de um lote baldio e ela é estuprada, né? As pessoas acham que estupro é só isso. Então, primeira coisa que a gente precisa desmistificar. Não precisa necessariamente ter penetração para que seja considerado estupro, né? E a maioria assim, muito maioria dos casos acontece dentro de casa. Tá? É o pai, é o padrasto, é o irmão mais velho, é o amigo do irmão, primo, né? E o marido, a gente precisa parar de tampar o sol com a peneira, exatamente, né? Eu tinha uma cliente até que ela tinha uma crença assim, mas muito, muito arraigada na cabeça dela de que ela não estava sendo estuprada, porque o marido dela ia jogar bocha no domingo, enchia a cara. Chegava em casa, ela não queria saber dele e ele forçava ela dizendo que ela tinha o dever de manter relações sexuais com ele. Então, eliminou, inclusive, a sexualidade dela. Com certeza. Né, a visão dela sobre o próprio corpo. Então, ele humilhava ela, falava que ela já estava flácida, ou que ela estava gorda, ou que ela não era quente, tanto quanto as mulheres que estavam lá onde ele estava jogando bocha, né? Então, isso, eu acho que vem muito... ao encontro do que vocês discutem aqui sempre, né? Então a gente precisa prestar atenção nisso. O estupro dentro de casa também precisa ser conversado. Porque precisa a mulher, de reconhecimento, né? Ela ainda tá nessa crença social de que é obrigação dela fazer, na hora que o marido quiser, do jeito que quiser, com quantos outros quiser ali, né? Que agora tem toda a questão de envolver mais pessoas, né? Então, não é. A mulher, ela tem que ser dona do próprio corpo. Exatamente. Né? Ela tem que se sentir segura em sendo dona do corpo. E elas não se sentem. Porque né? senão não Não, dá, elas né? têm medo, né? Porque elas têm medo ou da violência física daí, Sim. ou da O que- violência econômica, daí pode vai ser gerando pior, um monte né? de coisa, né? Eu vou fazer porque pode ser pior. Pode né? ser pior. E você sabe que, assim, uma coisa que a gente também precisa desmistificar, né? Violência sexual, ela não é só o estupro, né? Tem desde a importunação sexual, que agora é lei, né? Houve uma lei dando... Infelizmente, no Brasil, precisa ter lei para tudo. Até que você não pode pisar na grama, até que, né? Tem coisas... O óbvio precisa ser dito. Então,
até o fato do tirar a camisinha, ou de não deixar tomar anticoncepcional, ou forçar a tomar, né? Porque se essa mulher não quer, né? Ou, por exemplo, vamos lá, né? Lazy, obviamente, sabe muito melhor do que eu, né? Eu tenho trombofilia, acho que temos, né? A gente tem um problema que não pode tomar, por exemplo, a pílula do dia seguinte, porque pode nos dar um evento trombótico e tal. Então, já teve um caso noticiado de uma mulher que foi forçada a tomar e ela morreu, porque ela teve um AVC. Então, veja, isso também é um tipo de violência sexual, porque diz respeito à sexualidade. Ou forçar a usar determinado brinquedo, ou posição, ou, né? Então, tudo isso é violência sexual. E veja, o que ninguém sabe, pode pedir medida protetiva. Olha só. A Lei Maria da Penha estabelece, então, de arrancar esse cara dessa casa, né? Então, é possível. Demanda coragem, demanda ela entrar em contato com isso, reconhecer e pedir ajuda. Porque se você for abordar isso sozinho, não dá, né? É difícil, difícil. E muitas mulheres, das mais variadas violências, elas são muito julgadas, principalmente por outras mulheres. Sim. A mulher é muito machista. Tem muita mulher machista. As mulheres são machistas. E eu não consigo entender qual é a lógica disso, né? Poxa, é uma cultura que sacaneia com a gente em vários pontos e tem muitas mulheres que acabam reproduzindo isso, né? Então, eu chego lá para vocês e falo, até vou uma consulta lá contigo, falo, olha, eu tô passando por isso, por aquilo. E aí, pode ser que eu esteja dentro de um chamado ciclo da violência, que a gente precisa falar dele, né? Que são as fases, primeiro as agressões, que é a violência moral ou a violência psicológica, né? Depois passa por uma violência física, que geralmente é o momento em que essa mulher denuncia. E aí, o que acontece? Logo depois disso, vem a chamada fase, isso é uma expressão técnica, não sou eu que estou inventando, a fase da lua de mel. O que é essa fase da lua de mel? Ele pede perdão, ele vai viajar, vai viajar, dá presente. Quanto pior a besteira que ele fez, maior é o presente que ele dá. Troca o carro. Tudo, inúmeras coisas, dependendo do setor social que a gente, né, que a gente avalia, né? E aí o que acontece? Muitas vezes essa mulher ela tem uma dependência econômica, ou em nome da manutenção da família, ou às vezes é uma pressão da igreja, da comunidade, da vizinhança. Deus me livre, estragar essa família, o que você está fazendo? Vai traumatizar seus filhos, vai crescer sem pai. E aí ela volta para esse relacionamento. E aí, se não bastasse tudo que ela está passando e quanto foi difícil voltar, tem mais uma rede de comadre aí que vai descer a lenha nela, falar que ela gosta de apanhar, exatamente. Que vai excluir. Né? Que voltou porque quis. E que ela vai ficar sozinha novamente. Exatamente. Então, acho que isso a gente precisa falar, né? Então, além da violência sexual, a violência moral, hoje em dia tem um crime que foi inserido na Lei Maria da Penha em 2020, que é o crime de violência psicológica. Olha. Porque até então nós só tínhamos o crime de ameaça, né? Ou de calúnia, de injúria ou de difamação. As pessoas não sabem o que é isso. Então, as pessoas geralmente falam os três juntos. Veja, injúria é o crime que aquela conduta ofende a minha honra subjetiva, é como eu me vejo. Então, afetar minha autoestima, me diminuir, me humilhar. Então, é a forma como eu me vejo. A difamação é a forma como as pessoas me veem. Então, sair falando por aí, sabe? Exatamente, né? E a calúnia é quando a gente imputa alguém um fato criminoso. Então, eu digo lá que eu vi fulano praticando um crime tal dia. Então, o que nós tínhamos era isso. Mas, às vezes, a violência psicológica, ela não se enquadrava em nenhuma dessas categorias. E como que vai mensurar isso, né? É muito difícil. Então, quando a lei vem e traz essa categoria de violência psicológica, ela está dando visibilidade para uma coisa que estava escondida. Né? Que é desde começar a proibir essa mulher de conversar. Por exemplo, a Débora, eu não gosto dela, você não vai ser amiga dela. A Lazy usa roupa de determinada forma, você não vai ser amiga dela. Não é boa companhia para você. Exatamente. Né? Ou você não pode trabalhar fora. Ou você não pode ir em determinados lugares. Ou para de falar alto. Para de falar palavrão. As críticas, né? As desqualificações. Exatamente. Isso, né? Essas abordagens que vão minando. E como diz a minha avó, minguando, né? A autoestima da mulher. Essa vítima. Exatamente. Então, isso é violência psicológica, né? Tem ainda a violência financeira, patrimonial ou econômica, que isso acontece em muitas casas, assim, sem que muitas mulheres percebam. Na verdade, sem perceber, muitas até sabem, mas acham que é assim mesmo, porque sempre foi, né? Naturalizam, acho que essa é a expressão, né?
Então, é aquela mulher que é impedida de trabalhar fora, ou quando ela trabalha fora tem uma conta conjunta que é só o marido que controla, né? Ou começa a ter que prestar conta para o marido do que faz com o dinheiro dela, ou ele começa a infernizar ela porque ela comprou uma calça jeans que custa muito caro. Então, tudo isso vai gerando atritos que vão sendo considerados relevantes para a legislação, sabe? O grande foco da Lei Maria da Penha é fazer com que as mulheres tenham liberdade para ser quem elas querem ser, da forma como elas querem ser, né? Eu acho que essa é a base de tudo isso, né? A violência física também está aí, né? A gente precisa falar dela, porque muitas mulheres acreditam que não vale a pena fazer a denúncia, porque não tem marca, por exemplo, né? Então, tem muitos homens que batem na cabeça, no couro cabeludo, ou batem no estômago, que na lugares... planta do pé. Me ajuda, Lei, se eu estiver na falando... Na palma da mão, né, na planta do pé, que é mais difícil, né? De ficar marca, né? Não sei se é menos vascularizado, ou se... sei lá. E é mais grosso, né? Então, veja... Não fica hiperemia, não fica vermelho, né? E, às vezes, se fica só na hora e passa rápido até ela chegar na polícia, já acabou, né? Então, não precisa ser um caso extremo para que seja considerado violência física. E hoje, a justiça tem dado muita atenção para a palavra da vítima. Então, a gente precisa deixar claro esse encorajamento. Ainda que não tenha ficado... Se ficar hematoma, é claro que é mais fácil a prova. Mas que a gente tem que fazer do mesmo jeito. Né? Tem que ir atrás. Porque, pelo menos, pedir medida protetiva. Hoje em dia, a própria delegacia pode oferecer essa medida protetiva, sabe? É mais rápido. Porque antes tinha que esperar ir para o judiciário e daí tinha um trâmite, então, se eu identifico hoje que eu estou sofrendo uma violência psicológica, eu faço a denúncia. Pode fazer um boletim de ocorrência. Na delegacia. Na delegacia. E hoje em dia dá pra fazer online. Se a tua cidade não tem delegacia. A maioria das cidades, infelizmente no Paraná, eu não consigo entender porque é um dos estados mais ricos do país, né? Não tem a delegacia estruturada. E quando tem, não tem funcionário suficiente. Não tem o plantonista. E nem final de semana, né? Que é incrível, né? Igual aquela mulher... E quando que bebe mais? Passou, exatamente. Domingo é o dia. Né? Domingo, essa hora, assim, ó, depois que começou a beber de manhã, daí acorda e continua. E vai, é uma caipira atrás da outra, e começa a jogar baralho, jogar sinuca, e vai. E no fim do dia é o que mais acontece. Tem estatísticas que dizem que é o maior risco de suicídio também no domingo, suicídio né? Também. Por isso que todos os programas, né, não fazem assuntos tão pesados. Por causa disso. Olha aí, que interessante. Eu nunca tinha prestado atenção nisso. Sim. Vê como falta falar? Pode perceber que a programação de domingo é sempre assim, que bobo isso, pra que tá falando isso, né? Mas é justamente por isso. Mais animadinha. Mais animadinha, sabe? Faz uma notícia mais pesada, as outras mais assim. Por esse motivo. Você vê. E muitas delegacias estão fechadas, né? Então, o que a gente tem que deixar claro? O Disque Denúncia, né, que é 181, que é nacional, funciona 24 horas e todos os dias. Então, é uma central lá em Brasília, permite denúncia anônima, inclusive. Então, se eu sei que você, Débora, está sofrendo isso, eu posso e devo fazer essa notícia, né, porque isso vai ser recebido lá por uma central e vai ser feito encaminhamento para quem tem que correr atrás de averiguar. E eu, como médica, também. Também, sim, né? Como médica, como psicóloga, os profissionais de saúde. Exato, as próprias escolas. Né? A gente notifica através do nosso conselho também, né? Exatamente. Porque tem a questão do sigilo também, que você, até eu como advogada também, a gente tem que observar. Mas existem coisas que, ou pelo menos, encorajar essa pessoa, sabe? Sim. Porque é muito difícil. Porque essa vítima... E o que acontece? Muitos agressores, aos olhos da sociedade, eles seriam, assim, incapazes de cometer o que eles estão cometendo. Porque podem ser pessoas agradáveis aos olhos das pessoas. Quantas vezes a gente vê pastores de igreja, líderes de comunidades, né? Sim. Formadores de opinião. Exatamente, que as pessoas não imaginam o que acontece nessa profissionais, médicos. Né? Tem tudo, Tem de tudo, não existe. E aí eu vejo, assim, às vezes em palestra, assim, uma vez uma mulher ergueu a mão e me perguntou: mas isso acontece mais com pobre, as estatísticas. Aí porque a estatística
É que o pobre leva. Exatamente. E o rico é velado. Fica com vergonha do que os outros vão pensar. É velado. Exatamente. A violência com as crianças no rico também tem. Imagina. Só que ninguém vai contar. Quem sabe é a secretária de casa, que não pode falar, porque senão ela ganha conta. Exatamente, né? Então, por isso que é importante, as pessoas não se conversam mais. Sabe aquela roda de chimarrão na pracinha? Isso é importante para as pessoas, e as pessoas perderam o hábito, né? Porque essa rede de apoio precisa ser construída, fomentada. Com certeza. Né? Porque são as pessoas que podem, inclusive, fazer... Veja, existem alguns crimes que não dependem nem de nenhuma ação da vítima. O processo no fórum, ele pode rodar, ainda que a vítima não faça nada. Como, por exemplo, crimes de tentativa de feminicídio. A palavra é feminicídio. A gente tem que aprender a usar as palavras, porque tá aí que é para dar visibilidade, né? Os crimes de lesão corporal mais grave, estupro de vulnerável, né? Que é uma pessoa que tem uma deficiência ou menor de idade. Essas vítimas, ainda que elas não façam nada, se houver a denúncia, esse processo judicial ele vai correr. Então, olha como é importante o olhar atento das pessoas que estão ao redor, das pessoas que estão atendendo. E aí vem aquela coisa em briga de mulher, marido e mulher não se mete a colher? Olha aí. Não mete a colher, depois vai chorar no velório. E depois. Não Vai, adianta. vai, porque eu recebia exatamente. várias vezes a lesão corporal, até que um dia, do outro lado. Morreu. Sabe que tem E uma... elas vão, sabe? Elas vão... é construído aquilo, sabe? Você já sabe o final. Você sabe que tem uma frase que é usada, eu esqueci o nome da autora agora, mas eu sempre repito essa frase, mas não é plágio, porque eu tô dizendo que não é minha, tá? Ela fala que o feminicídio é o único crime que avisa que vai acontecer. Avisa. Normalmente, e avisa com sim. frequência, né? Ele sempre é precedido, porque ele acontece nesse ciclo de violência. Então, ele é sempre precedido de uma violência psicológica, de uma ameaça, de uma violência física, alguma coisa. Eu canso de falar para as minhas clientes. E elas insistem em voltar para casa. Porque acreditam nisso, né? Então, acreditam de fato nessa proposta de mudança, né? Acreditam. Muitas vezes a mudança, se tiver uma rede de apoio bem estruturada, ela pode acontecer, sim, né? Mas, infelizmente, são raras as vezes. É a minoria. A maioria vai no processo evoluindo. Exatamente. E vai combinar E é com raiva mesmo. Até na lesão corporal, entendeu? Assim, não é um soco. A pessoa começa a socar. São crimes de ódio. É diferente de de uma briga ódio. de trânsito, que você vê um tiro, né? Ou uma facada na briga de boteco. Não. É um monte. Fica arriscando, entendeu? Exatamente. Olha aquela mulher lá que aconteceu, né? Que acabou com a costurada, né? Então, assim, a gente vê que é uma apropriação do corpo feminino. É uma apropriação, é relação de poder, né? De posse. Eu preciso mostrar que eu mando em você, que eu mando no seu corpo, que eu mando na sua conduta, né? Então, essa frase do em briga de marido e mulher não se mete a colher, ela é muito assustadora, porque ela é muito reproduzida. Muita gente não quer se meter, justamente porque se esse casal depois volta a ficar junto, aí essa pessoa que é a chata. Esse é o ponto. Mas eu prefiro deitar minha cabeça no travesseiro e saber que eu sou a chata, mas que pelo menos a minha parte eu fiz, do que depois ir chorar no velório. É o medo, né, de gerar conflito nas relações, até da o amizade medo familiar, do parceiro, da né? represália. Às vezes, entendeu? Com Porque certeza. se é uma mulher que fala, ele vai dizer que ela deu em cima e ele não quis. Entendeu? Sim. Exatamente, inventam, né? Eles inventam. Porque eles são Eles sempre articulações. colocam a terceira pessoa. E tem uma capacidade muito grande de manipular. É porque a gente tá falando, né, dos transtornos de personalidade, né, antissocial, narcisista. Normalmente tem E isso. aí eles vão pra esse Né? caminho Porque uma mesmo. pessoa que tem uma vida, uma saúde mental adequada, ela não vai bater só pra ver o que acontece. Concorda? Então, normalmente tem um fundo de alguma patologia que vai... Porque assim, a raiva todo mundo sente. Todo mundo, né? mas eu não posso Só ter que a raiva. gente tem o controle. Né? O que você vai E fazer as com aquela pessoas não raiva? têm. Você tem que aprender E nem a querem manejar. ter. E reconhecer e pedir ajuda, meu Deus. Exatamente. Né? E pedir ajuda. Mas aí esses agressores, eles jamais vão pedir ajuda. E tem muito a ver com masculinidade, né? Porque com assim, força. Se um amigo sabe que o outro tá indo, por exemplo, fazer sessão lá com você pra aprender a controlar a raiva, ele já vai dizer que ele é menos homem. Que é viado, meu não Deus. sabe lidar com as coisas. Exatamente. Então é isso um aí. julgamento. E veja, assim, a gente até fez um estudo na PUC uma época sobre isso. Eu fiz um questionário
em que as respostas podiam ser anônimas. E mandei para todos os cursos, dentre eles a agronomia, né? A agronomia é um curso predominantemente masculino, e as mulheres que estão lá, tanto as minhas colegas professoras, quanto as alunas, que são, né, em número menor, elas contam o tempo todo o que elas passam, né? E, assim, uma das perguntas que eu coloquei lá propositalmente é: o que é ser homem? Muitos não responderam. Eles não sabem. Porque não sabem o que... Será que ser homem é ter um pênis? Será que é isso? Né? Aí outros colocaram lá, não gestar. Será que é isso? Né? Eu acho que a construção da masculinidade tem muita relação com a violência contra as mulheres. Sim. Então, quando essa mulher, e aqui vem da perspectiva até do Michel Foucault, né, de relação de poder, quando uma mulher resiste, né, só há poder quando há resistência, né? Quando uma mulher resiste falando, eu vou usar essa roupa, não me interessa se você quer ou se você não quer. Eu vou em tal lugar, se você não quer, você que fica aí com o teu bico e pronto. Então, gera-se inúmeras condutas. Então, e aí a gente vê muitas coisas assim, por exemplo, quer ver uma coisa que me irrita? É ver que no fórum, às vezes, existe a pergunta assim, mas ela era uma boa mãe? Ela era uma boa dona de casa? Que roupa ela usava? O que isso tem a ver com crime? Isso justifica né? Se ela teve um abuso, é ela que provocou. Exatamente. Essa é a justificativa. A culpabilização da vítima. Então, aí, olha que legal. A Lei Maria da Penha sofreu várias alterações, tá? Então, ela foi publicada lá em 2006 e ela sofreu várias alterações desde então. E uma das alterações foi a recente inserção, se eu não me engano, em 2018, de proibir esse tipo de pergunta. Tá? Então, não é mais para fazer esse tipo de pergunta para a vítima. E mesmo as vítimas que já estão mortas, quando se investiga o crime de feminicídio, não é para fazer esse tipo de pergunta. Então, vai de quem, tomara que tenha profissionais do direito que estejam, né, nos ouvindo, que a gente precisa conversar sobre isso, porque não raras vezes as pessoas usam a vítima vira o acusado no processo, ou até mesmo nas conversas de comadre por aí. A vítima é que é julgada. Mas ela que fez. Exatamente. A gente precisa colocar as coisas no lugar. Quem mandou se comportar desse jeito, né? Exato. Quem sabia conversar com o amigo? Eu sabia que isso ia acontecer. Ou o famoso estava pedindo. Tava pedindo. Né? E aí vem uma coisa que, né, é angustiante. Então, acho que é uma questão da gente não naturalizar mais. Nem as piadinhas, entendeu? Nem a questão do... Quer ver uma coisa que me incomoda? A mulher dele. Se eu não falar... Exatamente. Ela é esposa dele. Esposa é algo de caráter provisório ou temporário. Né? Muitos pontos. Existe. Permanentes. É um papel que você desempenha. Exatamente. Quando você fala a mulher dele, é uma posse, né? Porque eu não posso falar o meu homem. Porque se eu falar o meu homem, dá uma conotação sexual. O Everton é o meu marido. Ele não é meu homem. Então, se eu chegar aqui um dia, por exemplo, vocês não conhecem ele. Olha, esse aqui é o Everton, meu homem. Se eu falar, poxa, né? Já vão dar uma observada. Não sei, vai ter uma conotação sexual. Mas quando fala minha mulher é naturalizada, é o sentimento de posse. Né? É por isso que mulheres até 2002 elas eram obrigadas a adotar o sobrenome do marido. Né? Hoje em dia é uma possibilidade. Uma escolha. Se quiser, tá tudo bem. Mas se não quiser, não precisa. Eu sou casada e não tenho o sobrenome do meu marido. Muito empenho e regularizar documento, né? E tudo. Mas quando é uma escolha, tudo bem. Agora... Em muitos casamentos, se a esposa diz que não quer, ela tá afetando a masculinidade. Porque não vai continuar o nome dele. Exatamente. Então, tá desonrando. Você vê, são pequenas coisas. Bom, tanto é que eles... Várias culturas é só homem que vale, né? Sim, quando nasce ainda, filho homem. Porque a filha mulher não é bem-vinda, porque ela não vai aumentar a riqueza, não vai fazer nada. E sabe o que é curioso? Uma vez eu dei uma palestra, tinha umas 3.000 pessoas, assim, falei Santa Helena. Daí, que legal, hein? Deu um nervoso nisso aí, hein? 3.000 pessoas. Menina, eu acho que Deus me deu uma cara de pau, assim, tão... Ou eu tenho tanta vontade de falar sobre isso, que depois que terminou, me deu um ciricutico, assim. Mas na hora, eu acho que é adrenalina. Assim, que falei, vamos lá, porque é agora, né? 3.000 pessoas, gente, eu preciso... Em Santa Helena, que é total conservadora. Exato. Foi muito legal. A chance de você ajudar alguém era imensa. Nossa, foi muito legal, assim. E aí, eu fiz algumas perguntas, assim, por exemplo... Quem tem no seu nome o sobrenome da mãe? Eu não tenho. Vocês têm? Eu tenho. Eu não tenho, né? Aí, então, algumas pessoas lá ergueram a mão.
Mas o sobrenome da mãe de vocês é o último? Não. Ah, não, daí não. Não, né? Porque o do homem tem que ser por último, né? Tem que ser por último. E você vê quanto isso significa muita coisa. Né? É igual a gente vê, né? Aí eu fiz uma pergunta. Quem daqui é empresário? Então tinha um monte de gente lá que ergueu a mão. Tá bom. Vocês fazem campanha de valorização no Dia das Mulheres, das funcionárias? Ah, sim, a gente faz. Mas é o que vocês oferecem? A gente oferece escova no cabelo, dia da beleza, né? Então, poxa... Pra ficar quietinha. Né? É isso. É só pra você ficar quietinha. Gente, você não tá entendendo. Valorização é pra você ficar quietinha. Da nossa casca. Por que só não aparência. Eu falei, posso dar uma dica? Ah, pode, né? Lógico, ali, né? Pode, claro. Poxa, oferece um curso de noção básica de investimento. Começar a investir com 100 pila, sei lá. Pra dar autonomia ou de qualificação profissional. Mas daí você vai criar um problema. Exatamente. Você vai lá fazer a escova pra sair com teu marido. Às vezes eles dão um dinheirinho assim, ó, bem fechadinho pra ir lá. Então, veja, a violência começa nas pequenas coisas, né? São coisas... Cozinhar também. Parece tão bobinho. Fazer as coisas da casa, né? Parece tão bobinho, mas faz muito sentido, porque começa-se a naturalizar as funções, a forma de conduta, de comportamento, e qualquer coisa que se desvia disso é mal visto e está ali pedindo para ser base para uma violência ou justificativa. Então a gente precisa começar a repensar como é que nós estamos criando os nossos filhos. Eu sou mãe de 2 meninos, eu também. Os meus lavam louça. Exatamente, tem que participar, mas também tem muita questão. Lava louça. E da gente, deles verem o pai também fazendo isso, né? Claro. Então, assim, já vem um modelo diferente do masculino e nós, enquanto mulheres, mães desses meninos, eu sempre falo, tá na nossa mão a mudança sair disso. Pra trabalhar e respeitam a gente sair pra trabalhar. Exatamente. Você tem que, ai, desculpa, filhinha, a mãe vai trabalhar e já volta. Não, aquela culpa, né? Eu estou indo trabalhar assim como seu pai, porque eu gosto. E também porque antes por vocês. E é uma porque escolha. Antes de ser mãe, eu sou médica, você, né? Sim. É uma escolha. E vocês têm que respeitar a minha e as pessoas que estão ao meu redor. Aí entra essa questão, né, do autoconhecimento da mulher, dela saber de tudo isso, dela reconhecer o que é a violência, porque aí ela vai colocando esses limites, né? Ela vai mostrando como ela quer ser tratada e deve ser tratada. Não vão reproduzir. Exatamente. Porque a pessoa só coloca limite quando ela enxerga que isso é um problema. Sabe o que é. Exatamente. Senão não vai pôr. E esse é o grande problema, porque a gente vê que muitas mulheres reproduzem entre elas que isso não é um problema. Elas vão modernizando, mas elas reproduzem. Porque elas ficam dançando o tempo inteiro, mostrando dancinha, não sei o quê. Tudo ectópico, tudo fora, né? Né? Elas estão reproduzindo. Mas você sabe que eu vejo assim, Leise, eu vejo isso por outra perspectiva. Claro que a forma de erotização precoce, inclusive, também é um problema, né? Claro pode que virar um abuso sexual, tudo. um problema. Mas eu vejo, assim, muito julgamento coletivo em relação à postura. Por exemplo, somos mulheres que falamos o que queremos. Sim. Nós três temos esse perfil. E muitas vezes somos mal interpretadas e mal julgadas porque somos assim. Sim. Né? Nossa, quando a gente começou com o projeto, e eu falando muito mais, teve pacientes que falaram, nossa, doutora, mas você falando esse tipo de coisa? Exatamente. Eu falei, mas o que é esse tipo de coisa? Você é uma mulher casada, mãe. Já se viu isso falar aí. disso? É isso aí. Falar de sexo, Ai, assim, como você desse consegue jeito? falar assim, né? Como você consegue falar? Que jeito que eu vou falar? Mas vocês veem, é uma culpa. Tem um livro muito legal de uma professora de Santa Catarina, o nome dela é Luana Gusso. E o nome do livro dela é Carne e Culpa. Eu recomendo de todo o meu coração. Eu acho que toda mulher deveria ler. Porque ela faz um estudo muito legal sobre como nós mulheres somos conduzidas desde a infância a escondermos o nosso corpo. Então, pode ver, a menina, Leise ginecologista, vai saber falar muito melhor do que eu. Elas começam, senta com a perna fechada, ou começa a crescer o seio. Assim, Meu Deus, é um horror. Fose pra esconder. É isso. Arquear. Esconder o corpo. Ou muitas vezes, tô com um pouco acima do peso, não posso usar determinada roupa. Que se dane que os outros vão pensar. Menstruação é um caos, né? É Isso, uma vergonha. Cobre essa barriga, isso. né? E que é uma violência contra as meninas. A menstruação é fisiológica. Exatamente. Se você não menstruar, tá errado. Exatamente. Você menstruar é saúde. Isso é um tabu. E a meninas morrem de medo. entendeu? E a mãe tem essa visão
E aí... E aí não consegue falar nem sobre menstruação. Você acha que vai falar sobre sexualidade? Ou que tem que esconder o absorvente, né? Deus me livre, tá marcando na calça. Aí você já começa, né, criar ali uma crença na mulher de que isso é nojento, isso é sujo, isso é podre. E daí depois lá na sexualidade vai ser nojento, sujo. Ter uma relação sexual no período menstrual é impossível, porque é nojento. Exatamente. E aí os homens, muitos, né, do relacionamento abusivo, eles falam isso. Sim. Sou nojenta. Nossa, você tá sangrando. Olha, eu já ouvi coisa assim, você parece uma vaca sangrando. Olha, são coisas que a gente escuta que, né, dá uma coisa por dentro que você fala, não acredito que tem pessoas que conseguem falar isso. E a mulher fica. Sim. E a mulher tá ali. Fica porque ela tem que ficar, né? Porque pra ela é isso mesmo. Pra ela é essa a situação assim. que tem. É assim. Então, e veja, isso é de assustar. Porque sabe o que está acontecendo? Eu tenho percebido, assim, uma onda muito forte de quando a gente acha que a gente está evoluindo um pouco, vem uma onda muito forte e parece que derruba todas essas construções que a gente vem fazendo, né? No sentido de, a mulher tem que se dar o respeito. Peraí. É as pessoas que têm que me respeitar. Se eu quiser usar uma roupa decotada, isso não dá o direito de ninguém mexer comigo na rua. Até porque a gente vê homem sem camisa, você vai lá passar a mão nele, pode ser um gato. Você vai lá, nossa, vem cá. Você não faz. Então, será que eles também não conseguem fechar a boca deles? Então, essa inversão do... A gente tem que saber, a gente tem que da ter vítima. O nosso autorrespeito. A Exatamente. gente tem que saber disso e a gente coloca esse limite. Mas as pessoas entendem o se dar o respeito, não é você colocar limites. É você não vestir determinada roupa, é você não falar determinadas coisas. Desistir de alguma coisa. É você deixar de fazer, deixar de ser aquilo que você quer ser. Se né? colocar na caixinha que querem que você caiba. Né? É muito isso. E eu até brinco, assim, eu tenho muitos alunos homens, e muitos até faziam parte desse grupo de estudo, tinha um, inclusive, que era policial militar. E aí era engraçado, por quê? Porque a gente via, assim, que os meninos que faziam parte do grupo de estudos, eles eram, de certo modo, motivo de chacota dos outros. Claro que sim. Mas do policial militar ninguém falava, né? Porque daí ele, né? Mas é poder. Mas você vê como são as coisas, né? Quando um homem se interessa por estudar esses assuntos, ele merece ainda mais o nosso respeito, né? certeza. Porque, poxa, que legal, seja bem-vindo. Não é um discurso de ódio contra homem. Não. Né? Eu sou casada com um, sou mãe de dois, sou filha de um, vocês Como é que também. A gente vai ter raiva dos homens? Não é isso. Né? As pessoas entendem Não. tudo ao contrário. Tem os raiva da conceitos, né? violência. Tem raiva, é isso. Da violência. Exatamente. E não é só o homem que faz violência. Não. Tem Isso mulher que também, faz violência com homem, tem mulher que faz violência com mulher. Se É. você casar com uma mulher, Sim. ela pode fazer violência. Sim. Pode, inclusive com a aplicação da Lei Maria da Penha. É, Pode, olha entre só. casais homoafetivos é possível. Em relação a mulheres transgênero também, o STJ, isso era uma discussão muito grande na justiça, porque a Lei Maria da Penha fala assim, ó, que a violência contra a mulher pela razão do sexo feminino. E aí a gente tem duas terminologias que são diferentes, que é sexo, que é a visão biológica, e gênero, né, que é mais psicossocial. Sim. Então, muitas pessoas que são mulheres trans não eram consideradas como Não tinha possíveis violência. vítimas Mas ela pela Lei Maria da Penha, né? Imagina, Aham, né? Então, pedir uma medida protetiva não podia. Ou sofria, né? O Brasil é o país do mundo que mais mata pessoas homoafetivas e transgênero. Mas não entra isso na minha cabeça, porque se você pensar de países de cultura muçulmana, de tudo, os índices do Brasil são maiores, né? É assustador. Então agora o Supremo Tribunal Federal falou que sim, que mulheres transgênero também podem ser vítimas de feminicídio, a pena é maior. E vítimas no contexto da Lei Maria da Penha, de pedir medida protetiva, né? Porque ela é uma mulher, ela se considera uma Meu mulher. Deus. Ela se sente. Ponto. Né? Ela se considera É mulher. isso. E ela sofre violência pelos mesmos motivos que nós sofremos. Sim. Que é o quê? Muitas Às vezes ela consegue se defender porque ela tem mais força. Né? Biologicamente. Biologicamente, entendeu? Mas ela é uma mulher. Exatamente. Mas quantas morrem? Sim. Né? É demais. Então, O maior medo delas é isso. Né? de sair na rua só por ser quem é. Né? E não, eu costumo dizer assim, porque às vezes a gente escuta, né? Ah, vai criar vergonha na cara, cortar esse cabelo, botar roupa de homem. Eu falo, gente, mas
o que afeta na tua vida. Sim. A forma que a pessoa quer viver. vive. Deixa ela ser feliz. Ela não tá incomodando ninguém. Ela não tá fazendo mal pra ninguém. É uma pessoa tanto quanto eu. A gente tem que parar de rotular, né? Exatamente. E o nível de sofrimento que tem por trás dessas pessoas, meu Deus. Exatamente, porque tem... Bom, tanto que tem índice de suicídio aí muito alto, imenso, elevadíssimo. E assim, para ela ter uma boa saúde mental, ela vai ter que ter psicólogo, psiquiatra, e a maioria do sistema público não tem. E o sistema privado, não é todo mundo que tem acesso. E quem dá emprego para ela? Entendeu? Deus me livre colocar uma pessoa na minha loja. Assim. Exatamente. Entendeu? O que vão pensar no negócio? Subemprego. E elas são julgadas porque estão no subemprego. Mas ninguém pensa por quê. Vira um ciclo vicioso, é isso entendeu? Sim. É isso aí. Elas vão para subemprego, ou às vezes fazem ela se vestir de homem, né? Que é o pior, que é uma violência. A pessoa não se enxerga assim. Até da empresa fala, olha, você tem perfil para essa vaga, assim, mas para isso você vai precisar colocar a roupa dele. Colocar essa outra roupa. Isso é muito violento, gente. Sim. Semana passada, retrasada, acho, eu atendi no escritório uma empresa que é minha cliente lá do escritório e estava contratando um homem trans. Então, na documentação, estava lá o nome feminino ainda, porque ainda não tinha feito a retificação de nome. Daí, o representante da empresa falou, olha, como que eu vou constar no crachá? Eu falei, você vai perguntar para essa pessoa como ela quer ser chamada. Mas veja, o medo, né, falei, contrata. Mas se começarem com piadinhas, é teu dever repreender quem tá fazendo piadinha. É você que alguém vai ter que mudar a cultura da Exatamente. empresa, né? É o tal, né, uma perspectiva nova que vem aí, que a gente chama de compliance de gênero, né? O compliance, do to comply, de estar em conformidade, né? Da empresa criar políticas, não só para essa questão de casais homoafetivos ou de pessoas transgênero, mas da própria violência contra mulheres. Claro. Síndicos de prédio, isso ninguém sabe, quer dizer, ninguém, né? Tem quem saiba, mas são poucas pessoas. Síndico de prédio, é obrigado a notificar, porque senão ele pode sofrer penalidade e responsabilidade civil, inclusive, de pagar indenização. Se ele sabe o que está acontecendo, aqui naquela ideia lá do, né, briga de marido e mulher, ninguém mete a mulher. O síndico tem a obrigação legal de noticiar. Né? E muitos não fazem. Ele é igual um médico, igual um psicólogo, ele tá vendo. Exatamente. Ele é a prova viva. Exatamente. Do que tá acontecendo, né? E às vezes é a única pessoa que escuta, que consegue fazer, né? E a única pessoa que até aquela mulher conversa o dia inteiro. Porque se a pessoa vai deixando ela isolada, né? O cara não, né? A menor chance de pensar no porteiro. Sim. Ela não vai para uma cerveja com as amigas. Entendeu? A única pessoa que passa por ali. Então, isso é muito importante. Então, as próprias empresas precisam criar políticas que seja uma comissão, vamos pensar se é uma empresa grande, que seja uma comissão que está pronta para atender denúncia de assédio sexual dentro da própria empresa. Mas, se tiver estupro, não tem no mini hospital, não tem nada. Não tem uma equipe para chegar e fazer... para fazer a sorologia. Meu Deus, isso é muito grave. A Lei Maria da Penha, 90% dela, olha que curioso, 90% da Lei Maria da Penha é voltada para o Estado. Porque o Brasil foi condenado a fazer alguma coisa. Então, a Lei Maria da Penha, ela é voltada mais para o Estado do que para a vítima. Ele tem mais benefício do que... Menina, tem disposições para criar política de enfrentamento, casa-abrigo. Toledo não tem casa-abrigo? Cascavel tem agora, mas é recente. Né? Não tem casa-abrigo. Aí a pergunta não tem dinheiro para estruturar uma casa-abrigo? Claro né? que tem. Que bom que tem a Patrulha Maria da Penha, que são guardas municipais, né? Uma equipe que faz esse acompanhamento, porque não adianta também essa vítima ter só a medida protetiva e pegar esse papel, fazer uma moldura e colar na parede. Ela precisa isso que eu ia te perguntar. Tem pessoal para fazer isso? Porque não adianta eu fazendo papel e daí não ter estrutura para... Como que é esse processo, né? Esse fluxograma? Quando eu identifico e eu me encorajo, então, para fazer a denúncia. O que acontece dali para frente com essa mulher? Vamos lá. Então, primeiro é feito o registro de um boletim de ocorrência, tá? E que ela pode ser online. Ou na delegacia, tá? né? Ou preferencialmente na delegacia das mulheres. Mas aí o que acontece? Final de semana a delegacia tá fechada. E não é culpa da delegada ou da funcionária, porque não tem estrutura mesmo. É do Estado, né? a delegada também é funcionária. Exatamente, vem de cima. É uma determinação que tá ali. Então, mas procurar, né, a polícia, todas as polícias têm o dever de atendimento.
né? Que seja a polícia militar, se for caso de flagrante que está acontecendo ali, né? Existem senhas também de você ligar na pizzaria. Sim, né? E pedir ajuda e falar, código, é urgente, porque daí tu tá dando endereço, sabe? E o atendente da pizzaria tem que ficar esperto nisso, né? De entender o que é isso. Ou até mesmo você liga na própria polícia. Onde tá o treinamento pra isso, aí, né? Que tá. Ó, a compliance de gênero nas empresas, de prestar atenção, de estruturar isso, né? Porque a gente costuma jogar só no poder público, mas, poxa, a gente também pode, né, fazer a nossa aquele parte. Sinal, né, de fazer o X vermelho na mão, a campanha, né, de que foi um convênio com o Conselho Federal de Farmácia, né? Mas não precisa ser... Aí, esses tempos, né, uma pessoa que é farmacêutica chegou e falou assim, eu vi que tinha um X de caneta, mas não era vermelho, não era bem um X. Nossa! Jesus, vamos lá. Olha pra essa mulher, né? Ela vai regalar o olho pra você. Tem como... Ai, gente, não né? É X. Enfim, Nossa, né? Que tristeza, então, gente. assim, né? Faz o boletim de ocorrência, né? Se essa mulher precisa, ela pode pedir uma medida protetiva. Então, existem várias medidas protetivas. Desde o afastamento desse cara do lar, como a proibição dele entrar em contato com ela, ainda que seja por celular. Como a determinação de que ele pague alimentos para ela. Então, o medo de muitas mulheres que não vão ter como sobreviver. Vai ter uma determinação de que ele pague alimentos. Se esse camarada tem posse de arma, vai ser cancelado esse porte de arma, né? Então, existem várias medidas de proteção. Então, essa medida protetiva é aplicada e esse boletim de ocorrência vai para o fórum. Lá no fórum, ele vai começar a rodar. Vai para o promotor de justiça, que vai fazer uma denúncia. Se essa vítima quiser voltar atrás, né? Que acontece, porque ela pode estar inserida nesse ciclo e a gente não vai julgar ela. A gente vai mostrar para ela que ela está num ciclo e que isso vai acontecer de novo. E que a gente vai estar ali para apoiar se acontecer de novo. A maioria tenta retirar. A maioria tenta. Só que essa retirada, que as pessoas falam de retirar a queixa, né? Mas a palavra, né, é retratar a representação. Ela tem que ser feita numa audiência marcada pelo juiz da vara criminal. Só na frente dele. Ir lá na delegacia. Não pode. E por que é assim? Porque a lei quer que esse juiz ou essa juíza sente na frente dela e fala, minha filha, se você fizer isso, eu não tenho como te ajudar. Explique, tem essa sensibilidade. É todo mundo que tem? Não é. Mas deveria, né? Então, a partir daí, ela vai ser ouvida. Ela tem direito de ser ouvida sem a presença dele, tá? Vão ser ouvidas eventuais testemunhas. Muitas vezes não tem testemunhas. Né? As testemunhas não vão. Ou não vão. Se meter, porque ninguém tem medo. Exatamente. É um processo, né? Se for, depende do nível, é uma casinha do lado da outra. É isso aí. Ou, e as pessoas têm medo. Tudo junto, gente. A violência sexual, geralmente, quem vê é quem tá na mesma casa. Né? Então, é difícil. E é normalmente intradomiciliar. E aí, a maioria. Nesse processo, né? Porque a mulher tem muito medo. Beleza, fiz a medida protetiva, mas daí, vai ter alguém lá que vai estar me protegendo? É isso que eu perguntei. Né? E aí? Pela lei... pessoas para executar isso, né? É muito difícil. Pela lei, pela lei, tá? Pela lei, ela tem direito, inclusive, de ser acompanhada por um policial, ir até a casa dela, retirar os pertences dela. Isso às vezes acontece, tá? Eu vejo acontecer. Naquele dia, sim, mas depois dos outros dias, esse é o grande problema. Então, o que acontece? Em Toledo, eu posso falar porque é onde eu atuo, né? Tem a Patrulha Maria da Penha, que fica, né? Hoje em dia, essa patrulha vai nas casas das mulheres, ainda que elas não chamem, para ver se isso está sendo cumprido, para conversar. Tem uma psicóloga, uma assistente social que ajudam, né? Para conversar, para ver se isso está funcionando. Tá? Que bom se todas as cidades tivessem isso. O ideal é que ela tivesse uma casa-abrigo. Então, eu sei que Toledo tinha uma época que tinha o aluguel solidário. O que é? A prefeitura pagava aluguel em lugares em que as pessoas não sabiam onde era, iam mudando essas casas, para que essa vítima fosse acolhida com os seus filhos, tá? Mas é aí que entra a necessidade da rede de apoio. A gente não pode ter um discurso conformista no sentido de que o Estado não deu estrutura, então não tem que fazer nada. Se eu sei que ela está sofrendo, eu vou pegar ela e vou botar embaixo da minha asa. Né? Eu vou colocar ela dentro da minha casa. Então, é necessário. Sim. Hoje está se caminhando para criar dispositivos eletrônicos. Então, você bota a tornozeleira no cara e dá para ela o que a gente chama de botão do pânico, que é um aplicativo com GPS que vai identificar, com base no sensor, se ele está perto. Tem um projeto, inclusive, que eu conheço, os fundadores, que é o Âmago, lá de Curitiba. Começou esse projeto, né, do botão do pânico. Do botão do pânico. Você cadastra 3 ou 4 pessoas, se eu não me engano, e aí vai notificar, vai mensagem, SMS, eles entram em contato. Pessoas. E veja, a própria Lei Maria da Penha diz que todas essas despesas vão ser pagas pelo agressor.
tá? É uma alteração. Então, porque isso custa. Exatamente. E o próprio tratamento do SUS, né, Lazy? Quanto custa para atender essa vítima? Às vezes ela precisa de uma cirurgia porque o cara quebrou uma costela. Pensa quanto onera. Se for estupro, você tem que examinar ela no dia 0 e fazer a sorologia. Aí 3 meses, 6 meses. Elas ficam acompanhadas por 2 anos. Olha aí, quanto isso custa para o Estado? Então, hoje tem essa determinação que o próprio agressor vai pagar. Acho ótimo, acho o mínimo. Sim. Né? Então, tem. Então, esse processo vai rodar, vai ser ouvido testemunhas até que tenha uma sentença definitiva. Se esse camarada descumprir, isso também é uma novidade da lei. Novidade de 2020, mas é novidade, né? Considerando 2006, que é o crime de desobediência. Então, o que acontece? A polícia, ela só vai prender se ela pegar em flagrante essa violência. E aí, esse é a maior medo das pessoas, porque às vezes não pega em flagrante. Então, se determina uma medida protetiva. Se ele descumprir, eu já tive um caso no escritório que era uma senhora, gente, cabelinho branco, mas que tinha medida protetiva sexual, inclusive. Meu Deus, a terceira idade, com laceração, né? De vulva e tudo. E aí, olha o que ele fez. Ele foi atrás dela na igreja. Porque ela ia na sexta-feira, sabe aquela missa do apostolado? Que as senhorinhas usam aquela faixa vermelha. É bem bonitinho. E é um encontro, né, de senhoras. Sim. E ele foi atrás dela na igreja. E aí, uma outra senhora ligou pra polícia. E aí, ele foi pego lá por descumprir a medida protetiva, porque ele não tinha que ficar perto dela, ainda que seja um lugar público. Ele não pode, porque ele foi lá para perseguir ela, para botar medo nela, né? E aí ele foi preso. Então, veja, muitas vezes o flagrante do primeiro crime lá não é né, feito, mas se ele descumpre a medida protetiva, ele pode ficar preso até o processo terminar. Por isso é tão importante a denúncia. Por isso. Então, para falar para as minhas clientes... E o medo, né? Que elas têm muito medo de sair de casa e daí perder a casa. Eu falei, gente, isso não existe. Esse negócio de abandono de lar é mito. Eu falei, gente, isso não existe. Sai de casa, você vai morrer. Sai de casa. Não perde nada. Pega teus filhos e vai embora. Depois resolve pra onde vai. Salva a tua vida. O feminicídio, ele tá te avisando. O feminicídio vai acontecer. Não existe isso. Não perde direitos, não perde direito à pensão, não perde direito a gente chama de meação de patrimônio, né? Continua tendo direito claro, dependendo do regime de bens, né, que casaram, mas os direitos que a lei daria, ainda que não acontecesse violência, e se a pessoa não saísse de casa, são os mesmos, tá? Então, não perde guarda de filho. Pelo contrário, né? É possível você pedir para que o juiz lá da Vara das Famílias determine que esse cara não tem mais a guarda dessa criança. Porque, claro, não faz sentido você mandar ele afastar da mãe e ele poder ficar lá todo final de semana, né? Então, é possível. Ou, em casos... Porque também é um sofrimento para a criança, né? Quando é possível, por exemplo, determinar uma casa de um terceiro, né? Que essa visita vai ser feita acompanhada. Isso, ou às vezes até no próprio fórum, né? Então, é muito importante as pessoas saberem disso. Então, o que tem acontecido muito são prisões por descumprimento de medida protetiva. Uma mensagem no WhatsApp, se ela tem a medida protetiva de não comunicação... Mas é isso que as pessoas têm que saber. É isso. Porque você denunciar, elas sabem. Sim. Mas elas têm medo que não aconteça nada. Não acontece. Então, a gente começar a divulgar o que acontece, entendeu? Exatamente. Olha essa questão da mensagem. A certeza da impunidade é porque eles ficam também fazendo mais. Sim. Não vai acontecer nada mesmo. Não vai dar nada. Mas dá. Né? A gente vê isso. Né? E é possível, assim, eu já vi também um caso até no escritório que a gente precisou pedir a pensão alimentícia, porque até então ela morava ali, ele sustentava, era um caso em que ele não deixava ela estudar, ele não deixou ela terminar o ensino médio. Nossa, tá? E o sonho dela era ser enfermeira, ela sempre fala que o sonho dela era ser enfermeira, e ele não deixou ela fazer nenhum curso técnico, que tem junto com o ensino médio, né? Um curso técnico, não deixou. Então, ele não deixou nem ela terminar o ensino médio. E aí, passaram-se 20 anos... E ela começou a sofrer violência. Aqui a gente pode falar sem tabu, né? A primeira violência foi porque ela não queria fazer sexo anal e ele forçou. Nossa, isso é muito comum. Machucou. Isso é bem comum. Isso é muito comum. E aí que acendeu o alerta dela. Ele tá me forçando. E aí, quando a primeira vez que ela foi lá no escritório, que eu expliquei pra ela, porque a gente ouve, né, com atenção, e eu expliquei pra ela que tudo aquilo que ela tava
O não estudar, o não trabalhar, isso também é violência. Mas ela não entendia como uma violência. Não, né? porque era amor. Ele era tão bom que ela não precisava nem trabalhar. Ele quer me cuidar. Igual uma princesa. Depende do jeito que você faz. Exatamente. Então, veja, e aqui também não é um discurso, porque também já aconteceu de uma galera aí me xingar porque eu falo que mulher tem que trabalhar fora. Não tem. O que ela pode é optar, exatamente. Escolha. Isso você aí, escolhe, se você escolher ficar em casa. Esse é o único tem e que tiver da mulher. assim, exatamente. Escolher, ser livre. Se ela escolhe ficar em casa, seja feliz e não sofra violência. Se ela escolhe, então é o óbvio precisa ser dito, às vezes cansa, né? Mas é necessário. Mas tem que eu não tenho. Não, o tem que não é. Não trabalha mais, menos ou igual, não. Né? Eu não quero ficar em casa. Vai ser autônoma. Também não é meu perfil. Mas existem mulheres que querem. E que são felizes. E que fazem muito bem isso. Elas fazem administração do lar. Também ela tá fazendo bastante coisa. E é um trabalho que não é valorizado. Sim. Concorda? Eu não gosto de fazer. Eu passei isso pra minha secretária. Não é fácil, né? Meu Deus. Entendeu? E não é valorizado, né? Eu escuto às vezes assim no divórcio. Eu não vou dar nada pra ela, porque eu construí tudo sozinho. Eu respiro, porque não é minha função, né? Eu respiro bem fundo, né? E explico quem cuidou da sua casa, quem cuidou dos seus filhos, quem cuidou de você, fez tua comida, lavou tua cueca, né? Então, tem um estudo até muito legal que diz que se o trabalho doméstico fosse valorizado economicamente, o PIB mundial subiria mais de 11 trilhões de dólares. Nossa. É mais do que se juntar todas as empresas de tecnologia do mundo. Juntar Google, Instagram, Facebook, Apple. O trabalho doméstico, se fosse contabilizado. Porque né, gente? Sim. E ninguém valoriza isso, né? Então, veja, eu repito aqui. A base da violência, ela tá na naturalização das pequenas violências. Começa nas pequenas para depois elas se tornarem grandes. É assim mesmo. Mas assim, a ponta da mesa, quem senta. Quem pega. Quem é servido primeiro. Quem é servido primeiro. Quem pega o melhor pedaço daquela refeição, né? E tudo isso é violência. A mulher sentada do lado esquerdo aqui, aí se tiver o filho homem do lado direito dele. Você vê? E isso assim, simbólico. Nas nossas gerações claro que sim. Nossos pais, nossos avós viveram Quem isso. senta na ponta da mesa que paga, que é o mais... Que é o poder. Você vê. Que é o poder. Quem manda. E aí, às vezes, a gente escuta, isso aí é papo de feminista revoltada. Primeiro que as pessoas não sabem nada sobre o que é feminismo. O que é feminista? Nunca nem leram um livro sobre não isso sabe pra o falar. conceito real disso. Né? Feministas nada mais são do que mulheres que se indignam com essas coisinhas. E que lutam pra que isso não aconteça mais, porque a gente possa mandar na nossa vida do jeito que a gente quiser. Exatamente. E não quer dizer que não gosta de homem. Meu Deus! Não é exclusão do masculino. Não é exclusão. Eu depilo a minha perna, eu faço unha, eu hidrato meu cabelo, porque eu quero. E você não é porque eu não dorme com seu marido. Eu durmo com meu marido. E eu sou, né? Isso não faz de mim menos mulher. Né? A gente escuta muito isso. Você só tá fazendo o teu papel na sociedade. Prestando atenção do nas jeito outras. que você quer. Você É. veio aqui porque você quer, você usa essa unha preta porque você... Exatamente. Né? Nossa, então, agora da unha, né? Quantas que não podem nem pintar? O vermelho não pode. Vermelho, cor de biscate. Vermelho, cor de biscate. Batom vermelho. Puta. Tá querendo ir aonde com esse batom vermelho? Exatamente. Tá querendo chamar a atenção de quem? Com A própria essa unha? tatuagem, o próprio decote, o próprio, né, bebida alcoólica. Né? Tá tomando cerveja, cerveja não é coisa de mulher. Eu não tomo cerveja porque eu não gosto, mas me dá uma caipirinha pra tu ver se eu não fico eu feliz. Também, eu sou desse grupo aí. Exatamente. Né? Isso, mas a gente escuta. Ou porque tá dirigindo que o carro é meu. Não é? Isso. Entendeu? Né? Ou também porque eu tô dirigindo, o carro é meu e eu sou responsável pelos meus filhos. E assim, ó, sempre tem. Meu Deus, sempre é tempo da gente mudar. Eu tenho uma paciente que ela tá com 60 e poucos anos, agora ela tá fazendo a carteira de motorista. Que amor. Mas o marido dela precisou morrer pra ela fazer isso. Olha aí. Mas tem um monte que só Então, depois assim, que morre que elas e a fazem. alegria, sabe, de poder se ver, assim, capaz daquilo, né? Com aquela liberdade, o tanto que um carro representa autonomia na nossa vida, né? E começa a cuidar dela, né? Nossa, o quanto Ou isso o alegra, que elas ficam quanto felizes brilha. nessas vozinhas é elas poder
fazer a refeição que elas querem, não tem que ser a comida que ele gosta. Comer a hora que ela quer. Dormir até a hora que ela fala assim, nossa, eu nunca tive isso na minha vida. Eu posso ficar deitada, daí eu vou lá comer a hora que eu quiser. E isso só aconteceu quando ele morreu. Sim. Sim. Infelizmente, muito assim. Aí você pensa, 60 anos. Tá, que ela casou com 20. Mas ela passou a maior parte da vida dela assim. Sofrendo. Aí a gente fazendo almoço. Por que uma idosa hoje, né, de 60, 70 anos, tem dor pelo corpo inteiro. Dói porque tudo. o tanto de dor emocional que essa mulher aguentou uma vida toda. E fora meu Deus. Abortamento que elas tinham, né? Sim. Que não tinha método contraceptivo. Exatamente. Nascia era um em cima do outro. Com um monte de aborto, 30%, 40%. Que também é uma desestruturação emocional e física para elas, né? Sim. Que elas não tinham escolha, né? Não. Esqueça. E tem que dar um filho homem, né? Porque senão você não é uma boa mulher, né? Você tem que dar. E tem que ir até ter vir o varão pra continuar. Você sabe que uma vez eu tava conversando com uma senhora no escritório. Ela teve 14 filhos. Eu comecei a pensar, meu Deus do céu, essa mulher passou. Exatamente. Quanto tempo essa mulher passou grávida, né? Nossa, que coitada. canseira. Grávida ou amamentando, né? Que não é fácil. A gente ama os nossos filhos, mas não dá pra romantizar. Não é fácil, com né? certeza. E aí, eu falei pra ela assim, dona fulana, mas a senhora nunca pensou em tomar um anticoncepcional, né? Fazer alguma coisa, mesmo depois? Porque ela tava com, assim, uma idade já avançada, quando ela engravidou do 14º, né? Eu não sei, é que sobrava óvulo, né? Porque elas ficavam muito tempo grávidas. Não consigo né? entender. Porque Você nasce com o número X não e menstruava. vai gastando. Daí ela não menstruava, né? Olha aí. Eu não tinha parado pra pensar, né? Porque é difícil, né? E quantas que não conseguem, né? Hoje, 50 anos, mulher engravidando, Porque né? elas eram uma atrás da outra. Sabe o que ela disse quando eu perguntei isso pra ela? Ela falou assim, eu falei pra ele uma vez, só que daí ele perguntou se eu tava querendo dar pra quem. Mas o DIU, até hoje, eu escuto isso. Que é porque se ela conseguir, se eu colocar DIU, ela pode transar com vários e não vai engravidar. Então eles preferem fazer vasectomia, que daí eles não vão engravidar ninguém. Que daí eles podem trair. Sim. E elas vão continuar com medo. Você vê o poder sobre o corpo feminino. Isso é violência sexual. Isso também é violência sexual. Não é só o estupro da senhorinha no lote baldio de madrugada. Isso também é violência sexual. É a apropriação do corpo. É não permitir que eu seja quem eu quero e que eu viva da forma como e que eu quero. trate o meu corpo do jeito que eles passam por cima do medo de cirurgia pra ele fazer a vasectomia e ter certeza que ela vai ter medo de trair. Você vê só? Que daí ela pode engravidar? Pode engravidar. E se eu colocar um método contraceptivo, ela não vai engravidar. É assustador, né? É assustador. Então, mais uma vez, a gente bate na tecla. São as dados, pequenas coisas. Vamos falar um pouquinho desses dados. A cada 2 minutos, 5 mulheres sofrem violência no Brasil. Então, pensa, a gente tá aqui há notificado, hora, né? Notificado, né? Falando quantas mulheres sendo violentadas de qualquer forma, nesse período que a gente tá aqui batendo esse papo. Quantas mulheres... Quanto que você falou sendo mortas? A cada 7 minutos, uma é morta dentro de casa. Só no Brasil. Só no Brasil. Imagina. É uma pesquisa isso. recente. É assustador. Muito, E é inacreditável que... É perigoso ser mulher nesse país. É perigoso ser mulher. Né? Mas eu não queria ser homem. Não, eu também não. Eu, né? É por isso que eu boto a palma no trombone, pra que a gente consiga viver em paz. Pra quem é boazinha. Nossa, minha filha, minha filha, vambora. Não é fácil, mas quantas não têm coragem, quantas não têm o estudo que nós temos, quantas que concordam com o que estão sofrendo, quantas que absorvem a culpabilização, porque muitos deles justificam que a culpa é dela. Sim. Você me provocou, você me irrita, você não compreende que hoje eu estou estressado. Eu trabalhei o dia inteiro, cheguei em casa, tem que escutar você. Tem que escutar você, ou você está desarrumada. Né? Como se a gente precisasse estar embonecada o tempo todo, né? Esperando, Ai, né? que você não, pior, você não era assim quando a gente namorava, mas você também não. As pessoas mudam. Você tá como agora? Ou você acha que você tá a mesma coisa? É isso. Mas a gente não pode tinha falar... uma vida sexual. Olha o que eu escutei uma vez. Ai, Leise, sabe qual que é o problema? Qual que é o problema? Fui eu que acostumei ele assim. E quando a gente começou a namorar, a gente tinha relação 3 vezes por dia. Nossa, beleza. Tá, 3 vezes por dia. Então agora, ele quer. Eu falei, E eu vou ter que fazer alguma coisa pra cumprir. Eu falei,
Se eu vou ter que cumprir é porque ela não quer. Isso aí. É que ela não quer. Mas é protocolo. Pra fazer função de mulher tem que ser assim. E da onde com 15 anos você tem uma mesma vida sexual do que com 60? Sim. Pelo amor de Deus. Nem ele tem. Meu Deus. Primeira coisa, nem ele tem. Eles vão de qualquer jeito, Eles acham que tem, Eles né? acham Exatamente. que tem. Acho que Eles tá acham arrasando. que tem ereção, acha que tem Fica ereção. ela forçando, machucando a mulher e... Olha, Coisa E de digo pano, mais, né? se ela não banca felizona, é porque ela é sem graça. Porque ainda ela precisa Tem que dizer que gemer, ele é o máximo, isso né? aí. Virar o olhinho. Porque ela não sabe gemer direito, porque ela não sabe fazer, porque ela é... Como que é a palavra que eles usam? Frígida. É. Essa palavra é péssima. Que horrorosa, Nossa, né? Antigona e horrorosa. E não diz nada. Não diz nada. Né? É isso aí. Nem deve ter no vocabulário, no dicionário. Olha a cultura, né? mas- Botando até em cima da nossa cama como, quando e o que a gente tem que fazer. E com quem. Né? Vem de fora. Sim. E o problema é que muitas vezes a gente E vai absorve. internalizando, daí fica normal. Ou quer enfiar a goela abaixo nos outros. Né? Poxa vida. Claro que o julgar, Débora vai saber explicar muito melhor do que eu. O julgar faz parte do ser humano. O problema é que a gente tem que aprender a fechar a boca. Você olha e já tá comparando. Já tá comparando. Já é um julgamento. Mas fica pra você, não Então, tem? mas que eu sempre É um falo, exercício faz de autocontrole. Faz parte. Só que nós somos agraciados que nós temos um córtex pré-frontal que nos ajuda a filtro. decidir, que é o filtro. Eu não filtro. preciso falar Exatamente. tudo que eu penso. Exatamente. Né? Então, a gente tem que aprender a fechar a boca mesmo, e o que é a vida do outro é a vida do outro. E aí a gente vê, né, as pessoas que julgam, quanto que, na verdade, elas estão projetando a péssima vida que elas vivem, né? Então, fica projetando no outro, né? Então... Esses dias eu ouvi uma frase bem legal de um juiz que escreve livros, e eu uso o livro dele para dar aula. Ele é lá da Bahia. E ele é um cara muito espiritualizado, assim, é muito, muito bonito a forma como ele se posiciona, muito humilde, muito gentil, assim. E aí ele fala que ele percebeu ao longo dos anos trabalhando e olhando para as pessoas que quanto mais empinado é o nariz, mais o coração tá sangrando. Então eu costumo, assim, a gente vê, né, as pessoas que julgam demais, elas julgam pro mal, mas essas pessoas que estão julgando, elas não estão dispostas a ajudar. Né? Ou olha Elas só lá tão apontando. e fala assim, nossa, você engordou. Tem hora que tem vontade de falar, vá. Né? Nossa, eu não tinha percebido. Só você que viu. Só você que viu. Obrigado que você me avisou. Me dá um abraço. me dá um abraço. Né? Que bom. Nossa, agora a minha vida vai mudar. Eu vou começar a fechar a boca, me exercitar, só porque você reparou. E isso tem a ver com inúmeros outros setores, né? Você tá... menos. Né? Então, oferece um abraço, oferece uma ajuda. Exatamente. Vamos combinar assim. Se eu perguntar, você responde. Exatamente. Sim. O que você acha que eu engordei? Opinião só é dada quando é solicitada. Agora, quando tem violência, aí é outra história. Aí é outro fio. Daí faz o córtex pré-frontal funcionar para alguma coisa que preste. Ofereça ajuda, ofereça teu ombro, sem julgar, sem perguntar se ela provocou, sem perguntar o que levou a isso. É segurar a curiosidade, sabe? Eu falo muito lá na PUC, assim, eu dava aula de direito das famílias uma época, né? Aí eu falava assim, vai ter gente que você vai querer saber o que aconteceu para divorciar. Você vai querer, a pessoa chega para você que quer divorciar, você não entra na tua cabeça porque era o casal que você achava lindo. Mas fica quieto, não tem que perguntar. Coça a curiosidade, dá ciricutico. Fica quieto, não tem que perguntar. Daí de você ser profissional que vai fazer o divórcio, você passa a ser fofoqueiro. Exatamente. A linha é muito tênue. Exatamente. Isso vale para divórcio, isso vale para por exemplo, para uma DST, que você vai querer saber como é que pegou, não interessa. Exatamente. Né? E colocar CID nas coisas, eu acho horrível. Eu acho horrível. Nem pode obrigar. Não é obrigatório. Então, eu falo, você me permite, eu não vou colocar o teu CID aqui. Exatamente. E manda a empresa me ligar, né? Manda a empresa me ligar, não vou colocar. Acho que isso é bem importante deixar claro, porque tem as pessoas não chegam, eu colocar. Preciso que coloque. Não, é segredo. Olha isso. Abre lá no código e vê. Eu não coloco. Eu acho absurdo. Verdade. Esse dia chegou lá para secretárias e aí, lógico que virou um falatório ali. Disfunção sexual, transtorno sexual, alguma coisa assim, na guia. Meu Deus. É muito chato isso, gente. Como que fica o É paciente? muito chato. Eu coloco lá quando tem que colocar CID,
por exemplo, um convênio, coloca de ansiedade, pronto, que é genérico. Sim, né? Quem agora não tem, E mesmo assim, né? É chato. É muito chato. É muito chato. E sabe, isso acontece assim, gente, é muito frequente. De Mas funcionários com 01, desconto. Z01.7, que são exames complementares. Quando eu tenho dó do paciente, porque ele vai ter que ficar indo e vindo, que a empresa ele vai gastar mais em transporte e tempo, eu coloco, entendeu? Que é exames Porque aí não de rotina, entendeu? Né? Não expõe. Prevenção, exames, entendeu? Porque às vezes você percebe que a pessoa vai ficar mais tempo, que ela tem um medo terrível de perder entendeu? E quantos direitos as pessoas não sabem? Se, por exemplo, o próprio afastamento do pai, uma vez por ano, para ir à consulta do pediatra, do filho. Né? Mesmo que o filho não esteja doente, seja uma questão de puericultura, né? Não sabe, porque muitas vezes não é interesse da empresa informar, né? Essas pessoas. Entendeu? Né? E a gente vê muita coisa, assim, a própria estrutura do Estado, quanto aos papéis masculinos e femininos. Por que a licença maternidade é de 6 meses e a do pai é 5 ou 20 dias porque quando a empresa machista, cidadã? Que a mulher tem que ficar cuidando. É um absurdo. Olha quanto que ia diminuir, eu até li um estudo bem legal sobre economia nesse sentido um tempo atrás. Quanto ia diminuir o custo do Estado se acabou a licença maternidade da mãe, começa do pai de 6 meses também. Diminui gasto com creche, diminui a questão das barreiras de empregabilidade. Atestado. A questão de empregabilidade, quantas mulheres não são contratadas porque elas engravidam. As bactérias nas crianças, antibiótico, médico. Não é só a creche, né? Sim. É tudo que isso gera. Sem contar no benefício afetivo, né, dessa criança. Ele Meu tá Deus. um ano com o pai e a mãe. Lógico, a gente conta aqui com um pai e uma mãe saudável também, né? Porque ficar meio ano com um pai que vai violento, infernizar. Aí é melhor mandar pra creche, que a prof cuida com amor, melhor, né? Mas assim, né, pensando num cenário saudável, o quanto... Até eu li um estudo esses tempos sobre a questão da licença maternidade nos países europeus. É mais tempo. Assim. 2 anos. Suíça. E aí eles fizeram um estudo que gasta bem gasta menos, e isso diminui lá na frente a taxa de criminalidade. Olha aí. Você vê? Mas é uma questão de dar visibilidade. Exatamente. É prestar atenção nessas coisas, sabe? E a gente vê que isso muitas vezes é intencional, abafar esse tipo de discussão. Porque incomoda. A gente que fala sobre essas coisas, a gente incomoda, né? E eu acho que, né? Sorry, né? Eu vou continuar, porque são coisas basilares, são coisas muito simples que reverberam em uma melhoria muito significativa, né? Tem muitas iniciativas, prazo, principalmente, a longo prazo, de você ter uma criança melhor, de você ter um idoso melhor, exatamente. Né? E a gente porque todo mundo quer longevidade, né? Não importa que custo que seja. Então, mas aí, né? Que custo? E daí, né? o que importa? 120 anos, capenga. Então, e se a gente não mudar, né, a visão, a crença dessa mulher, longevidade, aí você vai ficar 80 anos casado com uma pessoa até que abusiva, a morte separe. Até que a morte separe. A morte separa. Tristeza, se ela não sair, a morte separa. A morte separa. É uma ironia ter essa frase. Porque a morte separa mesmo, né? E olha, não são raras as vezes também que chega lá no escritório. Muitas vezes elas só querem conversar. Eu falo que eu ainda vou fazer faculdade de psicologia para saber ouvir. Porque a gente não tem esse treinamento, né? Ouvir é diferente de escutar, né? Tem que aprender a fazer isso. Por mais esforço que a gente tem, a gente não tem essa habilidade, né? Essa competência. E aí, muitas vezes a gente escuta assim, elas falam assim... Aí geralmente vem com um suspiro, né? Mas já passou tanto tempo. Por que eu vou fazer uma coisa fazer isso agora? Não, sabe? Elas não acreditam mais que elas são uma pessoa em si mesmas. Elas não são uma pessoa em função de alguém. Agora os meus filhos já estão grandes, eles já casaram. Então, mais um motivo. É isso, agora que você pode ter paz. Né? Você mandar esse trem embora. Mas daí ficar sozinha, né? Agora, chegando na velhice, aí não vai ter ninguém ali. Mas é melhor não ter. Sinto muito, ter melhor. Vai ser feliz, amiga. Antes tarde do que mais tarde, né? E pode encontrar alguém que realmente seja saudável, né? Pra viver esses últimos anos da vida. Não precisa viver do mesmo jeito. Uma companhia, de fato, né? Sim. E a gente vê muito, assim, casamento de fachada, que você vê foto, um monte de lugar aí, com uma alegria que, meu Deus, acaba gerando uma depressão em muitas pessoas que têm autoestima problemática, né? Porque acha que aquela coisa de margarina
É real. É perfeito, né? A internet hoje contribui pessimamente para isso, né? Exatamente. Você olha lá e fala, meu Deus, que lindo, como é que eu vou ser assim? Não sou assim, não faço essas viagens, eu não tiro essas fotos, eu não faço esses passeios que essa família faz, aquela família é perfeita. Aí você olha pro seu parceiro e fala, ai, que sem graça. Ai, que vida chata. A grama do vizinho sempre é mais verde, mas às vezes ela é sintética, né? A gente não vê. E a gente nunca sabe o que passa real na vida da pessoa. Nunca. Às vezes nem ela mesma, sabe? Então, realmente, para esse julgamento, a gente precisa diminuir isso. Maísa, no teu Insta, você coloca informações, né? As pessoas vão te ouvir falando sobre isso. Então, eu confesso que eu tenho um pouco de preguiça de alimentar. Eu tava falando com a Leise agora há pouco sobre isso. Mas pensa que você vai ajudar os outros. Pois vou começar. Isso. Né? Então vamos lá seguir ela, ver o que ela fazer, daí ela vai... Não esperem muito por enquanto, né? Sou zero blogueira, zero perfil pra isso, tenho morro de preguiça, né? Preguiça, né? Eu sou advogada, sou professora, tenho 2 filhos pequenos, um que eu ainda amamento. Aí eu sou julgada porque eu amamento ele também. Até isso. Ele tem 2 anos e 9 meses. Eu amamento ele por quê? Porque sim, pô. Porque eu quero. Entendeu? Porque sim. Ah, você acorda à noite? Sim. Você fica com raiva? Às vezes sim. Né? Às vezes eu falo, por que você tá amamentando? Até quando? Até ele fazer 18. Quando ele fazer 18, daí eu vou parar, né? Então eu fico cansada. Mas às vezes, sim, eu coloco algumas coisas, algumas enquetes. É muito curioso. Recentemente eu coloquei lá. E aí é legal que as respostas, né? A gente publica de maneira anônima, né? Que bom que não identifica, né? E assim, os relatos são incríveis de meninas abusadas sexualmente, que a gente vê, né, alunas minhas, que a gente olha e fala assim, meu Deus, é de uma classe social tão alta, de uma cultura, uma pessoa culta, como passa por isso? E passa, então... Passa, né, sim. Me comprometo quanto mais alta... a tentar produzir mais, né? Mas só responder nós, a gente vai ficar lá pedindo pra ela. Tá bom. Não, tá bom, né? E se vocês tiverem alguma dúvida também, mandar pra você no direct, fiquem né? à vontade, dar uma orientação, com certeza. onde buscar, enfim. Me coloco à disposição. Agradeço de coração pelo convite. Obrigada. Adorei. A gente que agradece, foi Contem ótimo. comigo sempre. Com certeza teremos muitos temas ainda, né, pra conversar. Mulheres conversarem sobre mulheres, eu acho que é importante. E as mulheres que nos ouvem agora. Chama a tua comadre, faz um tererê se for no verão, um chimarrão, um mate doce bem gostoso e converse sobre. Escuta ela, às vezes ela ouça. Exatamente. Assiste sem o julgar. nosso podcast e aí converse sobre isso. Troca ideias sobre isso. Vai lá no YouTube. Se inscreve no canal. Óbvio, né? Aciona o sininho, as crianças lembram. Conteúdo que presta. Né? Porque favor, porcaria né? tem de monte, né? Direcionar para conteúdo que presta. Exatamente. Mas você tava falando de ser blogueira, que é difícil. A gente tá aprendendo. Às vezes eu não sei quem sou eu, entendeu? Onde estou. Antes, esses dias tava a Lari e ela falou, fala do sininho. Eu falei, fala pra mim, não sei o quê. Eu falei, que sininho? Que sininho que você quer? Sininho, gente. Barulho de sino, tô fora, né? Aí você vê o que é, né? Da inscrição. Então, delas, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho e manda para suas compartilha, isso aí, que mais? Comenta. Segunda-feira, às 20 horas. Começar Toda essa segunda, semana com muito prazer. 20 horas. É isso. Obrigada. Até o próximo. Tchau, tchau. Obrigada, Maísa. Imagina, meninas.